Vamos abrir nossas Bíblias em Tiago, capítulo 4. Eu terei uma pequena conversação com vocês essa noite. Verso 4 e verso 5. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constituiu-se inimigo de Deus. Ou cuidais vós que em vão, diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes? Oremos. Pai, eu peço que o Senhor tome as palavras, nos dê as mesmas e que ponha no coração dos teus filhos, igual a semente, Senhor, boa, que caia numa boa terra, uma terra fértil, propícia, então ela irá germinar, e irá crescer, irá dar frutos. Como o Senhor diz, 30 por 1, 50, 60, 100. Deus, querido, abençoa-nos nessa tarde, pois é em Teu nome que reunimos e ajuda-nos a ver as coisas para que em tudo sejamos mais prudentes. Em nome de Jesus Cristo, agradecemos. Amém. Podeis assentar. É muito interessante ouvir que as Escrituras nos dizer que Deus tem ciúmes. Deus tem ciúmes. Eu penso que nesse quesito, vocês entendem o que é ciúme. Irmã Ângela, você tem ciúme do irmão Reinaldo? Quando e por quê? Não entendi nada. Porque ele é teu, né? E você, irmão Reinaldo? Tem ciúme? Irmã Eunice, eu lembro que o irmão Alcides, nosso precioso, querido Alcides, aqueles cabelos grisalhos de lado, aquela barriga especial, a senhora tinha ciúme dele? Tinha. Agora, por quê? Porque era teu. Acho que vai dar tudo por aí mesmo. Você nunca gosta de repartir o que é seu com o outro. Aquilo que Deus lhe deu para você. Nenhuma mulher gostaria de repartir com outra o seu marido, ou vice-versa, entende? É igual tem um ditado no Mato Grosso, diz assim: o que é meu e boi não lambe. Então, irmãos, é a mesma coisa. Deus tem ciúme de nós. Por que Ele tem ciúme? Porque nós somos dele. Nós somos dele e ele é nosso. Você gostaria de ver alguém falar mal de Deus? Blasfemar? Não, eu não gosto. Eu digo como Davi: sou inimigo dos teus inimigos, ó Senhor. Eu não admito que alguém venha a minha pessoa, vamos dizer, afrontar o nome de Deus. Porque eu amo e Ele é meu.
Então, irmãos, Deus tem ciúmes. No espanhol se fala zelo, que quer dizer um cuidado, um ciúmes cuidadoso. Por isso, Tiago diz: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aquela amizade fora, vamos dizer, de um contexto, aquela amizade que aquela pessoa mundana exerce uma influência sobre você e te leva a fazer, a falar, a viver coisas que é contra a verdade. Eu não digo ter uma amizade que te respeita a tua fé. Não, devemos ter amigos, pessoas que respeitam a nossa fé, que respeitam nossos princípios. Mas agora, quando alguém quer violentar os nossos princípios, e você aceita isto, você simplesmente está se tornando um inimigo de Deus, como diz aqui. Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, então o mundo em si não é amigo de Deus. Eu não estou falando do mundo botânico, as flores, as árvores, a natureza. Não, aqui se fala o procedimento do ímpio. Como que você pode apoiar coisas que é contra Deus? Se eu ou você apoiarmos aquilo que é fora da linha, nós simplesmente estamos indo contra Deus. E Deus, ele diz: eu sou Deus e não mudo. Ele se mantém sendo o que é. O que é errado, é errado. O que é pecado, é pecado. Isso é o que é. Então, ou não sabeis, ou cuidais vós, que em vão diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes? E como as irmãs responderam, porque é meu. Deus habita em nós, nós somos dele. Nós somos o templo dele, somos a morada deles. Ou pensa você que Deus está por aí como uma pombinha em um galho de árvore, arrulhando? Não, ele mora no seu povo. Agora, é necessário que o seu povo tenha ciência, conhecimento de como Deus é. E sempre se perguntar: o que eu estou fazendo, isto agrada a Deus? Isto agrada a Deus? Então, amados, nós olhamos na história de Israel, que Deus simplesmente escolheu a Israel para ser o seu povo. Escolheu eles não por eles serem grandes, fortes, uma nação poderosa. Não, eles eram pouca gente, fracos, peregrinos. Mas Deus os amou, Deus os protegeu. E quando Deus se revelou à nação israelita, ele disse: eu sou Deus e não terá outros deuses diante de mim. Olha Deus já mostrando a sua posição. Não terás outros deuses diante de mim. E nós vemos que Israel, sempre, a fraqueza de Israel é que sempre caía em idolatria.
ia após outros deuses pagãos. Deuses pagãos que tinham olho, mas não via, boca não falava, ouvido não ouvia, pés não andava. Eram imagens. E Israel ia atrás disso. E o que fazia Deus? Deus simplesmente ficava feliz com isto, aplaudia essas atitudes. Quando Israel dava as costas para ele, não, Deus se enfurecia. Porque Deus é um Deus zeloso, o que é dele é dele. É dele. E ele não reparte sua glória com ninguém. Então, amados, nós vemos que quando o problema chegava a Israel, como muitas vezes chega nesse lar, chega nessa pessoa, chega aqui, chega ali, e eles se achavam em desespero, eles retornavam a Deus, confessando, arrependidos, Deus lhes perdoava e continuava uma nova jornada. Mas logo que as coisas melhoravam, nós vemos Israel indo pelo velho caminho da idolatria, provocando a Deus. E ali estava Deus agindo da mesma forma. Por quê? Israel havia assumido, como você assumiu, eu assumi, um compromisso com Deus. O dia que nós aceitamos a Cristo. Aceitamos a Cristo para quê? Para servi-lo inteiramente. É como uma moça quando aceita aquele rapaz como seu esposo. Ela se torna a esposa dele, possessão inteiramente dele. Aceitamos a Cristo, arrependemos de nossos pecados velhos, porque ninguém pode arrepender de pecado futuro. Deus nos perdoou, para isso Ele enviou o seu Filho, que deu a própria vida por nós, Ele se fez pecado por nós, morreu por nós, e nos tornou filhos e filhas de Deus. Porque a todos quantos o receberam, Deus deu-lhes o poder de serem filhos de Deus. Então, constituímos-nos membros da sua família. Recebemos o seu nome no batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Somos batizados, tomamos essa posição, demonstrando que eu fiz um compromisso com Deus. Agora você acha que Deus não tem ciúme? Deus recebeu. Da mesma maneira como Israel. Israel fez um pacto, um compromisso, um casamento com Deus. E Deus aceitou eles como seu povo. E eles aceitaram a Deus como seu Deus. É claro que Deus tem ciúmes quando vê o seu povo indo por outros caminhos. Deus tem ciúmes. Quem é que não tem ciúmes? Não é um ciúme carnal. Não, é um ciúme zeloso. Vamos mostrar algumas coisas, alguns pontos que Deus tem ciúmes.
E para que nós devemos ver isso? Para que você analise os teus passos. O que você está por fazer ou fazendo. Vamos dar um exemplo. Abramos a porta do teu guarda-roupa. Todas as saias ali, todas as vestes ali, as blusas, todas as coisas, elas são decentes, decotadas, transparentes? Será que Deus não se sente entristecido, magoado, quando você veste aquele tipo de vestido que é moda, que é feito justamente para mostrar as curvas do teu corpo, mostrar os sinais de suas roupas íntimas, mostrar os seus joelhos, aquela saia rachada, porque o que se conta da veste é depois da costura para cima, não a rachadura para baixo. Será que Deus pode passar as suas vestes e dizer: eu estou contente? Ter um vestido para ir na igreja e outro para ir lá no trabalho? Para ir lá fora? Fazer compras? Isso seria hipocrisia. Será que Deus não tem alguma ponta de ciúme nesse tocante? Quando ele diz que não se deve cortar o cabelo e você corta? Homem, quando você, antes de vestir uma roupa de homem, vive vestido aí numa calça apertada, justa, andando de shorts, bermuda, desnudo da cintura para cima, será que Deus te olha e sente-se feliz? Será que você não está dividindo um pouco de você com o mundo, com as coisas erradas? Será que Deus se sente feliz, menina, estudante, quando chega a hora de ir para a escola, vai chegando na escola, dobra o cós da saia para ficar mais curta? Tens medo de ser criticada? Será que Deus se sente feliz? Nós temos que perguntar a nós mesmos, ter isso sempre consciente, presente em nossa consciência. Esses meus negócios está sendo uma coisa transparente, sincera, verdadeira, ou um gato ensacado? Trapaças, mentiras. As Escrituras diz: Deus tem ciúme de vós. Então, nas nossas negociações, devemos ser transparentes, verdadeiros, e não se vender por causa de um lucro a mais, de um ganho a mais, aonde você tem que se portar de uma maneira mundana. Depois aquele crente me passou a perna. Assim vamos olhar as questões, as dívidas. As dívidas, elas deixam um mau testemunho.
e Deus se agrada? Mas aí estão as ofertas. Compra agora, paga daqui a 6 meses da entrada. A gente que não tem noção, não tem administração, pode ganhar muitas e muitas vezes, mas a vida dela será enrolada da mesma forma, não sabe administrar. São compradores compulsivos. A propaganda lhes compra e sempre estão apertados. Sempre estão devendo. E um cristão tem que ter o seu nome limpo no CPF, seja onde for, como que diz? Serasa e essas coisas todas. A primeira coisa é, zele do teu nome, que você está zelando do caráter de Cristo, como cristão, como uma cristã. Então, será que Deus não sente ciúmes? Vamos tocar em uma coisinha. Porque hoje vemos todo mundo de pendurado no celular. É celular para cá, celular para lá, e é iPad, é isso, é aquilo. Será que Deus não tem ciúme do tempo exorbitante que se você gasta nisto? Pergunte para si próprio. Quanto tempo você pendura no celular? Mas eu vejo isso e aquilo, tá? Só coisa razoável. Quando vem a coisa errada e eu salto, eu não vejo. Mas quanto do teu tempo? Quantas horas você perde de sono? Orando? Não. Às vezes seguindo séries, novelas de filmes. E se perde tempo, mas não aplica esse tempo em coisas para alimentar a sua alma, alimentar a sua vida espiritual. Será que Deus não sente ciúme do seu celular? Da sua internet mal usada? Eu estou falando que Deus tem ciúmes. E eu estou perguntando se Deus sente ciumento nisto ou não. Se fosse você no lugar de Deus, como você se sentiria? Olhar para essa tua filha, para esse teu filho, e ver perdendo horas de sono, horas de trabalho, conversando abobrinha, vendo que não se deveria ver. Será que você sentiria feliz? Você se sentiria alegre? Quando a Escritura diz, não entristeçais o Espírito de Deus que em vós habita. Em outra passagem, Paulo também nos diz, não extingais o Espírito. Quer dizer, não aniquile Deus da sua vida. E o tempo, estou falando do tempo que gastamos em conversas que não edificam, em coisas que não ajudam. Quando poderíamos aplicar este tempo
pelo menos em coisas que edifiquem, coisas que nos ajudam espiritualmente. E depois, quando semeia, Paulo diz assim, que aquele que semear na carne vai colher frutos da carne. Aquele que semear as coisas do Espírito vai colher as coisas do Espírito. Agora, se aplica mais a alimentar a carne, as curiosidades, as coisas do mundo, uma amizade, uma aproximação com essas coisas erradas, depois tens razão em reclamar a debilidade espiritual, o desinteresse nas coisas de Deus, vai perdendo. Mas se você aplica nas coisas espirituais, aquilo vai simplesmente te aquecendo. É isso, irmão. Os crentes não têm tempo para Deus. Não tem tempo para ler, não tem tempo para vir à igreja, para ouvir a palavra, para meditar na palavra. Não tem tempo para jejuar, não tem tempo para se santificar. Não tem tempo de orar, não tem tempo de conversar com irmãos as coisas que edificam. Quando se encontra é só negócio, só coisa material, é só isso, aquilo, e problemas. Gente, nós nunca iremos mudar o mundo. Para que se preocupar? Para que se preocupar com a política? Se preocupar com a política da tal maneira que um enfrenta o outro. Eu sou lulista, eu sou bolsonarista. Gente, nada irá mudar o quadro. Nada irá mudar o quadro. Você não vai mudar o quadro. Por que polarizar? Por que gastar o seu tempo com uma coisa que é do diabo? Porque política é do diabo. O diabo ofereceu o mundo inteiro para Jesus. Jesus, eu tudo te darei se prostrado me adorares. Está escrito, adorarás só o Senhor teu Deus. Quer dizer, ele era Deus. E a ele servirás. Então, o trabalho é uma coisa nobre, muito bom. Todos têm que trabalhar e diz as escrituras, quem não trabalha não coma. Mas você sabe se equilibrar entre o trabalho e dar assistência à sua família? Ter um tempo de companheirismo com seus irmãos e cultivar as coisas espirituais? Alguém disse em um livro da década de 60, por aí, vós não sois robôs. Um robô programado, ele só vai trabalhar, ele não faz outra coisa. Você acha que a vida consiste somente nisso? Trabalha para quê? Eu quero comprar um apartamento, eu quero isso, eu quero trabalhar. É uma coisa honrável, maravilhosa. Mas só trabalhar a ponto que não dê tempo para Deus,
Deus não pode, não dá tempo para Deus inserir na sua vida? Será que Deus também ficaria contente? Ou ele fica entristecido com isso? A cabecinha só pensa em dinheiro. Só pensa em dinheiro, a juntar, juntar, juntar. Quando a própria Escritura diz que é para juntar tesouro aonde o ladrão não chega, aonde a ferrugem não chega, a traça, a juntar tesouro nos céus, não aqui na terra. Então, a cabecinha só pensa nisso, dia e noite aquilo chega a estar fervendo os miolos. Quer fazer isso, aquilo. Por que não entregue a Deus as coisas? Viva, se o cavalo passa encilhado diante de você, você pega esse cavalo, pega esse negócio. Mas o que diz o mensageiro? Ganhe o quanto puder, economize o quanto puder e dê o quanto puder. Ajude o próximo. Ajude a obra de Deus. Ajude o necessitado, a viúva, o órfão. Não é ir assim, é meu, é meu, é meu, é meu, é meu, é meu, e puxar tudo para debaixo de você. Isso é pecaminoso, isso chama-se avareza. E a avareza dentro das Escrituras é considerado como um pecado de idolatria, que é igual ao pecado de feitiçaria. Há pouco falávamos esses dias, fim do ano, sobre fazer as coisas com sentimento. É deixar de viver mais para você mesmo e dedicar um pouco do seu tempo, dos seus recursos para ajudar um ao outro. Isso é o que é ajuntar tesouro na glória. Será que Deus não tem ciúmes da má aplicação dos seus ganhos? De você dar mais atenção a certas amizades, a certas companhias, a certas conversas? Será que Deus não sente ciúme de você em alguma coisa? É bom perguntar a Deus, é bom orar e perguntar a Deus, Senhor, eu não quero te entristecer, eu não quero causar ciúmes em ti, então me guie, Senhor, pelo caminho plano, certo, verdadeiro e agradável, me ajude. Viver para si próprios e não viver para o próximo é não viver para Deus também. Então, igreja, vamos procurar viver. Pergunte sempre para si mesmo: eu estou dando prazer a Deus no meu modo de vestir, o meu modo de falar, com meus pensamentos, meu modo de olhar?
Eu estou dando prazer para Deus no meu modo de tratar a minha esposa, o meu esposo, os meus filhos, os meus pais? É hora de perguntar. É hora de policiar a si próprio. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, Jesus diz, não podeis servir a dois senhores. Vai aborrecer um e agradar o outro, ou vice-versa. Não podeis servir a dois senhores. E aqui está. Quem quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Você quer ser inimigo de Deus? Creio que não, né? Queremos ser amigos, mas Jesus pôs uma condição. Se vós fizerdes aquilo que eu vos mando, sereis meus amigos. Ou cuidais vós que em vão diz a Escritura, o Espírito que em nós habita, você é a casa de Deus, é o templo de Deus. E Deus diz, neles andarei e neles viverei. Você é a terceira morada. Aonde Deus vive, tudo que era Deus foi derramado em Cristo. Tudo que é Cristo é derramado na igreja. E para onde essa igreja vai? Para de volta à sua origem. Ao reino restaurado. Então vejamos, irmãos, que como disse-nos Paulo, Romanos 12, rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Romanos capítulo 12, verso 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, é a lógica. Porque se somos o templo de Deus, é claro que esse templo tem que ser reverenciado. Deus habita nele. Deus vive no seu povo. Então, eu quero que cada um pense bem, analise isso. Deus tem ciúmes. Deus tem ciúmes. Agora tem gente, eu sei que existem pessoas, eu vou causar um ciúminho nele. Eu vou fazer uma coisa que ele não gosta, eu vou causar ciúme. Vocês sabem que tem isso. Você quer desafiar a Deus? Você é mais forte do que ele? Por que querer fazer isto? Por que querer se avizinhar com coisas indevidas? E acho que Deus vai estar contente, feliz? Não, irmãos. Assim como Deus nos dá prazer de servi-lo, de viver para Ele, nos enche de esperança,
Deus nos abençoa, nos ajuda em tudo. Vamos também corresponder, lutar pelo menos para corresponder. Não cause ciúmes a Deus. Deus tem ciúmes de vós. Fiquemos de pé. Precioso e Senhor Jesus, faça com que esta palavra, que o Senhor diz que tem ciúme, que ela esteja, Senhor, exploda em nosso coração de uma maneira tão forte, para que em tudo que formos fazer possamos pesar e perguntar se isto te agrada ou não. E nos perdoe, Senhor, pelas nossas faltas. Nos perdoe, Senhor, e nos ajude a viver em temor e tremor diante de Ti. Que o Senhor possa inclinar os nossos corações, as nossas vidas a Ti. Nos perdoe, Senhor, não é de coração te contrariar, causar ciúmes. Não, Pai, mas é te agradar. E eu rogo que o Senhor orienta-nos, Senhor, na nossa jornada terrena, oriente a cada irmão, cada irmã, para que possa realmente viver uma vida que lhe causa prazer. Eu sei que ciúmes causa problemas, causa briga, causa discussão, mas não queremos estar contendendo contigo e nem o Senhor quer estar contendendo conosco. Portanto, Senhor, ensina-nos a viver diante de Ti, para Ti. Em nome de Jesus Cristo. Amém.